neste momento para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Fala com a Tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui, queremos Te ouvir nesta noite, meu Senhor. Fala o nosso coração, fala a nossa vida, Senhor. Vem curar nesta noite através do poder da Tua palavra, Senhor. Vem libertar, meu Senhor querido. Vem fazer algo grandioso em nossa vida, meu Senhor. Porque a Tua palavra é o poder, Senhor, que move a nossa vida, meu Pai querido. Fala conosco nesta noite, meu Teu servo, meu Pai que está aqui, diante da Tua presença. Que Ele seja nesta noite um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por estarmos juntos neste momento para adorarmos o nome do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de convidar você a abrir suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 19. Eu estava meditando em uma palavra e o Senhor colocou no meu coração para falarmos a respeito de Elias. E Deus colocou no meu coração um tema: não é momento de estarmos na caverna. Há muito o que se fazer. Amém? Então convido você para nós estarmos lendo 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra, ele disse. Eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Convido você a tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu estava meditando a respeito desta palavra e Deus colocou no meu coração algo. E Elias foi um homem que viveu muitas coisas antes de chegar nesta passagem. Elias, ele foi alimentado por uma viúva. Elias, ele orou e não choveu. Elias orou e depois choveu. Tantas coisas, se nós fôssemos nos determos a respeito para falarmos de Elias, nós iríamos ver muitas coisas que Elias fez ou Deus usou ele antes de ele passar por essa situação. É um momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de dificuldade, e Deus colocou no meu coração que não é momento de nós estarmos dentro da caverna. É momento de nós sairmos da caverna, porque há muito o que se fazer. De que maneira Deus colocou no meu coração isso? Eu estava ali meditando e Deus falou comigo. Elias não temeu o rei em muitas passagens. Elias não deixou de entregar o recado de Deus e de fazer a obra de Deus em muitas circunstâncias. Mas Elias, em um momento, logo após ele ter matado mais de 400 profetas de Baal, Elias tem medo de um recado. Elias teme um recado de uma mulher. Olha a situação que um grande profeta está passando. Elias, o anjo do Senhor fala com ele no capítulo 19 e diz: come, Elias. Elias come o pão, Elias bebe a água e continua dormindo. Depois de ele fugir, ele continua dormindo. O anjo do Senhor vem e chama Elias: Elias, levanta, porque é grande o teu caminho, Elias. Elias sai, caminha muitos quilômetros, caminha bastante, ele sai e vai. E Elias, meus amados irmãos, eu não quero entrar em detalhes
O Senhor chega para Elias e diz: Elias, há muito o que tu caminhar, Elias, há muito o que tu fazer. Por que está intocado na caverna, Elias? Por que está escondido na caverna, Elias? Elias chegou a um ponto nesta passagem que ele queria morrer. Ele achou que nada mais importava, que tudo que ele tinha sido, que ele tinha feito, nada disso mais tinha um certo valor, porque ele estava sendo ameaçado por uma mulher. E Elias teme tanto esta mulher que ele se toca em uma caverna, que ele vai a um ponto tão baixo que ele ali onde ele está, ninguém o encontra. Mas nesta passagem nós vemos o anjo do Senhor mandar ele comer. Ele com esta comida, com este pão, com esta água que ele bebeu, ele caminhou muito. Mas chega quando ele está dentro da caverna, não vem mais o anjo falar com ele, vem o próprio Deus falar com ele. E quando o próprio Deus chega e fala com Elias: Elias, por que está aí, Elias? Por que está escondido, Elias? Meus amados irmãos, eu quero crer que o Senhor conversa com Elias e diz para Elias: Elias, tu já esqueceu, Elias, do que eu já fiz através da tua vida? Elias, será que tu tem esquecido do que eu fiz através de você? E agora você está aqui escondido. Eu quero nesta noite, meus amados irmãos, não só falar com você que está aqui, mas com aquelas pessoas que ainda verão esta live, que está intocado em suas casas. Sabe por que eu estou dizendo estão intocados em suas casas? Porque hoje já se põe uma desculpa que tem um vírus por aí. Como nós falamos, o irmão Carinho comentou, nós estamos aqui, irmãos, nós temos a liberdade de adorar o nome do Senhor. Você que está na tua casa, você tenha, eu não estou dizendo para você, nossos irmãos que estão aqui, eu não estou dizendo que nós devemos de não nos cuidar. Sim, nós devemos de nos cuidar, mas nós não devemos de temer o inimigo. Deus nos tira da sarjeta, Deus nos tira das drogas, Deus tira da bebida, Deus tira da prostituição, Deus livra, Deus cura o câncer, Deus cura a AIDS, Deus transforma as vidas. E você tem medo de adorar o nome do Senhor? Não é momento de nós temermos, irmãos. É momento de nós confiarmos na promessa de Deus em nossa vida. Nada vai me acontecer se Deus não permitir. Nada vai acontecer com você se Deus não permitir. Tudo o que tem acontecido é permissão. Mas nós devemos temer um só, que dá vida e que tira a vida. Um só, que diz: tu pode tocar no corpo deste homem, mas na alma não. O diabo tem poder para tocar na vida de alguém só debaixo da permissão de Deus. Então, por que estamos debaixo de uma situação de medo, de angústia, de sofrimento, sabendo que o nosso Deus é um Deus poderoso, que cura a AIDS, que cura o câncer, que muda a vida, que liberta dos vícios? Não estou dizendo para você não se preocupar com as coisas. Não estou dizendo para você não se cuidar. Nós estamos aqui afastados com distanciamento, nos cuidando, mantendo a higiene que deve ser mantido, sim. Mas nunca devemos de nos humilhar diante desta situação que o mundo está vivendo. Porque quando nós tememos mais um vírus que pode tirar a nossa vida e deixamos de temer a um Deus que pode nos dar a nossa
homens e mulheres intocados abandonaram a fé. Ah, irmão, eu não vou mais na igreja porque é perigoso, mas ele vai no mercado comprar o seu alimento. Irmão, eu não vou na igreja porque é perigoso eu me contaminar com esse vírus, mas fica por aí nas filas dos bancos e nos outros lugares, no posto de saúde, ele tem que ir de manhã cedo, madrugar, ficar na fila, mas na igreja não. Temer a Deus em primeiro lugar. Quando nós tememos a Deus, só vai acontecer aquilo que Deus permitir acontecer na nossa vida. Elias sabia, Elias viveu, Elias desfrutou da grandeza do poder de Deus. Eu não estou aqui condenando Elias por ter medo. Eu estou aqui dizendo que nós somos seres humanos, nós podemos ter medo, nós podemos nos assustar, nos preocupar. Nós podemos muitas vezes ficar angustiados, mas nunca podemos perder a fé. Nós não podemos perder a fé. Tem pessoas que eram cristãos quando podiam vir nos cultos. Irmãos, pode ser dolorido, pode ser meio forte, mas Deus me deu para falar dessa maneira hoje. E Deus não mandou falar só com os irmãos que estão aqui nesta noite. Você está na sua casa, você vê que você convive com pessoas que, desculpe a expressão, que bate perto o dia inteiro, mas chega às 7h30, na hora de vir para o culto, ele tem que se tocar em casa, porque está com medo. É momento de nós nos aquebrantarmos diante de Deus. É momento de nós nos unirmos em oração pelo mundo, aquele que não tem Jesus. Você tem Jesus, nós temos Jesus. Nós vivemos com Jesus, nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus. Mas tem pessoas que não têm Jesus. Tem pessoas que não andam com Jesus. Tem pessoas que não conseguem caminhar com Jesus. E nós que temos, que andamos e vivemos e convivemos com Jesus, nós devemos estar unidos, buscando, intercedendo, anunciando. Não importa, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego não temeram mal algum. Não importa se eu vá para a caverna, não importa se eu vá para a fornalha, mas Jesus eu não amo. Não importa, Daniel, não importa, rei, se eu vá para a cova dos leões, mas Jesus eu não nego. Não importa se corte a minha cabeça, Jesus eu não nego. Não importa se tire o corpo vivo, não importa, Jesus eu não nego. Irmãos, fé, confiança, certeza. Cristão realmente, ele acredita, ele crê, ele não teme dificuldade nenhuma. Lei, nós devemos obedecer. Não estou pregando contra a lei. Foi decretado, bem, vamos obedecer a lei, amém? Mas deixarmos de fazermos a vontade de Deus, de estarmos em comunhão e nos intocarmos, preocupados, angustiados, dobra o teu joelho, meus amados. Há crentes, há cristãos, há pessoas que só se preocupam quando a situação está difícil. E outros já têm a fé perderam, porque já nem conseguem mais vir na casa do Senhor. Foi liberado os cultos. Pode vir, irmãos. Pode vir para os cultos. Não vou. Quem é que tu está temendo? A quem tu serve? Quem estamos servindo? Qual é o Deus que estamos servindo? Esta noite, meus amados irmãos, eu olho para o profeta
de Baal. De repente recebe um recado, é perigo. Olha, irmãos, esta mulher disse assim, ó, em 24 horas eu vou dar um jeito na tua vida. Eu vou tirar a tua vida. Ela disse para o profeta Elias em 24 horas. O homem tinha deixado há pouco tempo atrás 400 profetas de Baal mortos. E teve um recado de uma mulher. Não porque por desmerecer, não é isso que eu estou falando. É o recado de uma pessoa. Que disse assim, ó, em 24 horas. Meus amados irmãos, o mundo está dizendo, a morte está chegando. O mundo está dizendo, o problema está batendo na tua porta. O mundo está dizendo para você que não tem jeito, que não vai mudar, que não vai acontecer. Eu digo para você, não importa o que aconteça, você tem que crer, você tem que acreditar, você não pode se tocar. Deus nesta noite está dizendo para você, há muito chão para você caminhar, há muitas almas para você ganhar, há muitas pessoas para você orar, há muitas pessoas para você anunciar, há muitas pessoas para você ajudar, há muitas pessoas que você deve estar do lado orientando, ensinando. Não é teu fim, homem. Não é teu fim, mulher. Despreocupe o teu coração. Se realmente você acredita e crê em Deus, creia que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Creia que o Senhor vai tirar você da onde estiver. Se você estiver aí dentro do hospital, eu convido você a acreditar que o Senhor pode mudar o quadro da tua história. Se você está deitado na cama, não pode levantar, creia que o Senhor pode mudar o curso da tua história. Se o teu familiar está passando por dificuldade, creia que o Senhor pode mudar o curso da história. Se você está vivendo ou convivendo com alguém que está passando por alguma situação difícil, creia que o Senhor é o Deus do impossível. O homem estava lá certa-feira, passando por uma dificuldade tão grande, e o Senhor disse, vá lá. O Senhor não disse para um pombo, o Senhor não disse para nenhum outro bicho, o Senhor disse para um corvo, vai lá, pega carne boa e alimenta o meu servo. Como disse certos pregadores, de um corvo o Senhor transformou em um garçom. Meus amados irmãos, o que eu estou dizendo nesta noite com esta palavra, não é que nós não podemos ter medo, não podemos nos preocupar. Nós devemos ter confiança em Deus e saber que tudo que vai acontecer na nossa vida é por permissão de Deus. Irmãos, não é só o coronavírus que tem aí. Tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo de AIDS, de tantas outras coisas, e o povo está preocupado simplesmente com o coronavírus. Eu vou dizer para você, se você tiver fé em Deus e acreditar nas promessas de Deus, a Bíblia nos diz que nenhum mal pode chegar à tua tenda. E se chegar como aconteceu com Jó, não é para tirar a salvação. Não é para tirar a salvação. É simplesmente para mostrar para o inimigo que mesmo o problema chegando na porta da tua casa, você continua fiel a Deus. Você não deixa de ser fiel a Deus. O homem, meus amados irmãos, ele fala tantas coisas. Enquanto ele está na bonança, ele se despreocupa com tantas coisas. Ele se despreocupa com o próximo, ele se despreocupa com tantas outras coisas que podem lhe acontecer. Aí quando vem uma situação difícil,
ele corre, ele se torna, ele se esconde. Outros, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está contemplando. Eu estou orando e Deus não está me respondendo. Meus amados irmãos, o Senhor contempla os seus fiéis da terra. O Senhor não está com o seu braço encolhido, que não possa socorrer aquele que o busca. O Senhor está com os seus braços estendidos, cuidando dos seus. O Senhor está com os seus braços estendidos sobre a sua igreja. A morte é simplesmente uma desculpa para que o projeto de Deus aconteça na tua vida. O meu tempo chegar, não importa o que vai me levar. Se o nosso tempo chegar, não importa o que vai nos levar. É só uma desculpa. Simplesmente nós devemos de estar prontos, preparados para o dia que o Senhor quiser se encontrar conosco. Mas não é escondido, não é deixando de fazer o propósito, o chamado de Deus, que nós vamos herdar o céu. Quando nós abandonamos o projeto de Deus na nossa vida, irmãos, eu estou falando isso aqui, irmãos, quem sabe você que está aqui pode até não estar entendendo, mas eu quero dizer para você que Deus tem algo de especial marcado. E meus irmãos, eu tenho orado pedindo para Deus, meu Deus, o que está acontecendo com os seus servos, meu Deus, o que está acontecendo com os nossos irmãos, meu Deus, o que está acontecendo com o povo, meu Deus, o que está acontecendo, estão esfriando, o que está, mas eu estou orando em casa, sim, pode até estar orando em casa, mas eu estou te chamando para vir para a casa do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, meus amados irmãos, e eu admiro muito e muitas pessoas que, mesmo em meio a essa circunstância, em algumas circunstâncias, eles não deixam de dobrar os seus joelhos na casa do Senhor e buscar a Deus. Mesmo com algumas dificuldades, eles não deixam de dobrar os seus joelhos diante de Deus. É isso, meus amados irmãos, sabe por quê? Que muitas pessoas perguntam assim, mas como você tem tanto, que nem um jovem diz para mim, eu não consigo entender como certo irmão tem tanta fé. Como é que ele acredita tanto? Ele está passando por uma dificuldade tão grande, mas ele não deixa de glorificar, ele não deixa de dar aleluia, ele não deixa de estar na igreja, ele não deixa de louvar a Deus, de fazer a obra do Senhor. Eu disse isso aí é confiança em Deus. Não estou falando de mim, não. Estou falando de um certo outro irmão, não quero citar nome. Esse jovem diz para mim, como pode ter tanta confiança, tanta convicção? Eu disse assim, é porque realmente teve um encontro com Deus. Realmente valoriza o chamado que Deus tem. Meus amados irmãos, bem-aventurado é aquele que não nega a sua fé diante de alguma circunstância. Bem-aventurado é aquele que não se intimida ou que não nega a Deus por qualquer dificuldade ou qualquer problema. Porque com certeza, quando Jesus vier às nuvens, o Senhor não vai se negar dele. O Senhor não vai esquecer do nome dele. Pode ter convicção disso. E nesta noite, meus amados irmãos, o Senhor me direcionou desta maneira, para que nós e aqueles que nos ouvirem possam entender que a caminhada é longa. Que a caminhada é longa. Ainda temos muito que caminhar. Que nós ainda temos muito que fazer na obra do Senhor. Nós temos muito ainda. Irmão Paulo, não é um problema, não é uma dificuldade que vai nos impedir de fazer a vontade de Deus. Pastor Carlinhos, não é qualquer coisa que vai nos afastar do chamado de Deus em nossa
Não te preocupes, o teu tempo não chegou ao fim. O teu caminho é longo. Eu tenho muito o que fazer sobre a tua vida, com a tua vida. Você é um vaso e este vaso eu tenho muito tempo ainda para usar. Deus está dizendo para você: não te preocupe com a calamidade que está vivendo próximo de você. Se preocupe que Deus está no controle da nossa vida. Se preocupe que se Deus está no controle da tua vida, só quando Ele dizer amém, só quando Ele confirmar, só quando Ele olhar e dizer assim: não tem problema, o meu servo quer comigo, aí sim. Mas irmãos, a caminhada é longa. A caminhada é longa. Nós pregamos que Jesus está voltando, sim, mas nós temos muito ainda. Nós temos muito ainda o que fazer para o reino do Senhor. Não te preocupe, irmãos, que o problema vai levantar, a dificuldade vai vir, e cada dia mais problemas vão aparecer para te impedir de estar fazendo a vontade de Deus. Cada dia mais vai levantar uma coisa ou outra para tentar te impedir, mas nada pode te impedir de estar fazendo a vontade de Deus. O que eu tenho para entregar para a igreja nesta noite são estas palavras que Deus está dizendo: sai para fora, sai para fora, chega de estar escondido, chega de estar escondido. Vai e faz aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Irmão, irmã, todo cuidado, sim, tem que se cuidar para onde tem. Agora, não podemos deixar de fazer a obra do Senhor, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A necessidade bate a porta. As vidas estão angustiadas. O diabo está destruindo o casamento. O diabo está destruindo família. O diabo está botando pessoas está botando pessoas no hospício. O diabo está enlouquecendo pessoas. O diabo está destruindo vidas. E cadê os chamados do Senhor para fazer a obra de Deus? Eu tenho certeza, irmãos, que você está aqui nesta noite porque você tem honrado o chamado de Deus na tua vida. Você tem honrado o propósito de Deus na tua vida. E muitos que não estão aqui também têm honrado o propósito de Deus. Mas há pessoas que estão, e Deus tem batido no meu coração. Deus já vem falando comigo há alguns dias a respeito disso. Que há muitas pessoas que estão com medo, angustiadas, têm medo, estão sofrendo, estão deprimidos. E Deus está dizendo esta noite: não é teu fim. Há muito que caminhar, há muito que andar. E eu quero mais uma vez frisar aqui, sim, com todo cuidado, mas não deixar de fazer a vontade do Senhor. Não deixar de fazer o chamado que Deus tem para a tua vida. Não troque momentos de estar na tua casa por momentos de estar na casa do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que muito melhor é os momentos que estamos na casa do Senhor do que os momentos que estamos dentro da nossa casa. Porque quando estamos dentro da casa do Senhor, realmente muda as coisas, muda as circunstâncias, quando estamos no propósito de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero encerrar por aqui. Quero orar por você nesta noite. Posso? Quero orar por você nesta noite. E dizer para você que tem enfrentado, você tem arrancado as mangas, você que tem vindo, você que tem orado, você que tem feito a obra do Senhor. O Senhor está dizendo para você que não te preocupe, porque ainda é longo a tua jornada. O propósito que Deus tem na tua vida vai muito longe. Não te preocupe, irmãos. Cada um tem um propósito de Deus na sua vida. O meu é um, pastor Carinho é outro, pastor Dosedite é outro, o irmão Paulo
uma família em prol do reino do Senhor. E é assim que deve ser, é assim que tem que ser. Há irmãs que cuidam da igreja, há irmãos que cuidam da porta, há irmãos que cuidam do carro. Cada um tem um chamado. E quando não tem um para cuidar da porta, fica abandonada a porta. Quando não tem um para cuidar do som, fica abandonado o som. Quando não tem um para cantar o louvor, irmãos, todos aqueles que servem a Deus estão fazendo falta dentro da casa do Senhor. E eu te convido a sair para fora. Vamos nos colocar de pé. Não faça que nem Elias. Elias teve medo de um simples recado. Não faça como Elias. Depois de Deus fazer tanto por você, tanto por nós simplesmente abandonarmos o propósito de Deus. Não. É momento de nós retomarmos. Mesmo que tenha enfraquecido, mesmo que às vezes enfraqueça, mesmo que às vezes bata uma dúvida em nosso coração, não podemos deixar de fazer aquilo que Deus quer em nossas vidas. Quero orar por você nesta noite, quero abençoar a tua vida, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo de especial ainda para realizar na tua vida. Senhor Jesus, mais uma vez estamos neste lugar, Senhor, com a certeza e a convicção, Deus, que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor ainda fará grande coisa pela